Olá pessoal, hoje nós vamos mostrar mais um vídeo relacionado à ferramenta Blender. O que nós vamos fazer hoje, pessoal? Eu vou fazer um exercício junto com vocês para treinarmos o que foi visto até agora. Acompanhando o livro, pessoal, percebi que tem poucos exercícios, então ele acaba abordando vários conceitos no livro e deixa para fazer os exercícios mais para o final. Então, para nós reforçarmos o que nós já vimos, nós vamos criar o quê? Um cenário simples com uma mesa, uma cadeira, tá? Um prato e um copo. Então, primeiro de tudo, pessoal, o que nós vamos fazer? Eu criei um arquivo novo, uma modelagem nova. No meu 3D View, eu estou com o modo objeto selecionado e eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou alterar o formato do meu cubo aqui, ó, que é o objeto padrão que ele cria, né? Então, eu vou alterar a escala dele, vou apertar S, Z. Então, olha ali, estou fazendo a base da cadeira, como nós já havíamos feito. Vou dar um zoom aqui, ó, SZ novamente, para eu diminuir mais um pouco. E o que eu vou fazer agora, pessoal? Na parte de baixo, olha lá. Primeiro eu vou apertar o Tab para ele entrar no modo de edição, ó, Edit Mode. E eu vou selecionar aqui embaixo, ó, no meu menu de opções, para ele trabalhar com as faces do objeto. Então, pensando nas faces do objeto, pessoal, o que eu vou fazer? Aqui em Tools, eu vou selecionar, ó, o Subdivide. E vou dividir aqui, perdão, eu subdividi várias vezes, né? Também ia dar certo. Deixa eu dar um Ctrl Z. Mas eu vou apertar o Subdivide e vou determinar o número de cortes, ó. Então, vou cortar aqui 5 vezes, tá? Vou selecionar esses 4 lados para criar os pés da cadeira, utilizando o que? O Extrude, que nós já vimos. Então, apertando o E ou apertando aqui, ó, Extrude Region, ele vai criar, ou melhor, ele vai expandir esse objeto justamente onde nós selecionamos. Ele vai dar uma extrusão aqui. Então, eu vou apertar o E, arrastar para baixo, ó. Criei as pernas da minha cadeira. Então, está aqui as pernas da cadeira, ó, pessoal. Tá? Outra coisa que eu vou fazer, que talvez seja interessante aí para vocês verem, eu vou fazer o que, ó? Eu estou com o que selecionado, ó? Com apenas as faces de baixo de cada perna da minha cadeira. Vou apertar o S novamente, ó. Ou melhor, Ctrl Z. Vou apertar o S e apenas no eixo X Bom, então agora que nós já criamos a perna da nossa cadeira, pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a parte de cima da cadeira. Então aqui eu vou fazer a seguinte coisa. Vou selecionar a face de cima e vou apertar o Ctrl R, pessoal, que é para quê? Para utilizarmos aqui, ó, o Loop, Cut and Slide. E vou selecionar aqui, ó, o eixo X, clicar uma vez, ó, para lhe dar o corte, e vou efetuar esse corte nesta posição. Novamente, vou selecionar essa face da cadeira, vou dar um Extrude, pessoal. E pronto. Criamos a nossa mega cadeira, pessoal. Então tá aqui, ó, nossa cadeira. Simples, mas funcional. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a mesa. Então, antes de mais nada, eu vou pegar a cadeira, ó, vou dar um Tab para voltar para o modo objeto. Com o botão esquerdo do mouse, eu vou arrastar essa minha cadeira um pouco para fora da minha área quadriculada, ó, onde eu vou construir o meu cenário. E vou fazer o quê? Vou apertar o Shift S, que é o menu do cursor 3D.
e vou fazer o que? Vou fazer o cursor, cursor, cadê? To center, Vou posicionar o cursor, que é esse símbolozinho, aqui no centro da minha malha quadriculada, no meu ponto origem do meu plano 3D. E vou criar aqui, create um outro objeto, pessoal. Qual objeto? Eu vou criar aqui para nós, olha lá, novamente, um cubo, tá? E vou fazer o quê? Primeiro eu vou efetuar as transformações no cubo. Quais transformações? Eu vou apertar o Z, ou melhor, o S, Z. Deixa eu dar um zoom aqui. SZ. Vou deixar a minha mesa um pouco mais fina. Olha lá. E agora, S. E vou ampliar toda a minha mesa, Então pronto, criei a minha mesa quadrada, tá? SZ novamente. Vou deixá-la um pouco mais fina. Detalhe, eu estou movimentando o cenário aqui, utilizando o Shift e o Ctrl e o scroll do mouse, tá? E agora o que falta fazer, pessoal? Vou entrar no modo de edição novamente, porque na hora de criar a mesa, pessoal, eu saí para o modo objeto. Porque se eu estivesse no modo de edição, na hora que eu fosse inserir um outro objeto, o que iria acontecer? Esse objeto iria fazer parte da cadeira. Então, outra coisa que nós vamos fazer aqui, vou selecionar a cadeira. Aqui no meu menu Outliner, eu vou fazer o quê? Eu vou alterar o nome do meu cubo para cadeira. E vou selecionar aqui a minha mesa. E vou alterar o nome dela para mesa, que ela estava como cubo 1. Então pronto, então tenho minha mesa e minha cadeira. Vou selecionar a mesa agora, Tab, entrei no modo de edição. Vou criar agora o pé da mesa, pessoal. Então como que eu vou criar o pé da mesa? Vou selecionar a face de baixo, Detalhe, reparem que aqui deve estar selecionado. Vou novamente subdividir. Só que eu vou colocar o número de cortes 2. Pronto. Vou selecionar a subdivisão do meio, da face do meio. Vou dar um extrude. Alongar. Pronto. E agora eu vou fazer o que, pessoal? Além de eu ter alongado aqui o pé da minha mesa, eu vou dar um outro extrude. Olha lá. Então, eu já adicionei um outro extrude e vou apertar o S, gente. E olha lá o que eu vou fazer, Reparem que eu redimensionei, aumentei a escala dessa extrusão que eu acabei de criar. E eu vou continuar dando outro extrude, Com isso, o que eu fiz, pessoal? Eu criei um pé para a minha mesa. Olha ali. Então, pronto. A minha mesa, pessoal, já está supostamente pronta. Então, nós já fizemos a cadeira, já fizemos uma mesa simples. Vou sair do modo de edição. Vou arrastar a minha mesa aqui para fora, Vou deixá-la aqui por enquanto. Olha ela ali, tá? E vou fazer o quê? Vou criar agora o nosso prato. Então, eu vou vir aqui em Create, Círculo, Circle. Na hora que eu crio um círculo, pessoal, deixa eu entrar no modo de edição, né? O que eu vou fazer? Se vocês apertarem o F, como o círculo está selecionado, se eu apertar um F, pessoal, ele vai criar uma face em torno desse círculo. Olha ali. E agora, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. O que eu vou fazer? Eu vou dar um extrude e puxar aqui para cima para começar a criar o nosso prato. Então, olha ali, puxei um pouquinho
E aqui eu vou fazer o quê? Ainda com o extrude selecionado, ou melhor, primeiro eu vou selecionar a face de baixo, vou dar um outro extrude, vou apertar o S para alterar a escala, olha ali, diminuir a escala dessa face, vocês podem escolher o tamanho, usando aqui o eixo Z, visualmente mesmo, ó, vou abaixar um pouco essa face para baixo. Então tá aqui, ó, já fiz isso. E vou fazer o quê? Na face de cima, vou fazer a mesma coisa. Vou dar um extrude, vou dar um S para alterar a escala dessa face. E vou transladar também, né? Vamos dizer assim, essa face para baixo. Então aqui está o nosso prato, ó, pessoal. Olha ali. Detalhe, vocês vão conseguir reparar quando uma face entra dentro da outra. Por exemplo, ó, vou continuar empurrando aqui, ó, alterando o eixo Z. Reparem ali, ó, que vocês viram que até a cor do objeto das faces de baixo ficaram diferentes. Por quê? Porque essa face de cima aqui acabou invadindo o espaço da face que estava posicionado abaixo. Então pronto, pessoal, criei o nosso prato, ó. Olha lá. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar essas faces do lado, ó, segurando o Shift e selecionando uma por uma. Aí vocês vão perguntar, existe uma possibilidade de selecionar todas as faces de uma vez? Existe, mas nós não vimos isso ainda no livro. Então eu estou tentando seguir o que está presente no livro, pessoal. Então olha ali, ó. Selecionei todas as faces. Vamos ver se vai funcionar. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou alterar aqui em Tools a escala de quem? Da minha face. Então vou apertar S, Z. Olha ali. Só tem que tomar cuidado, pessoal, que nem, ó, chegou no momento que ele está sobrepondo as faces, ó. Tá? Então deixa eu ver aqui se ficou bom. Eu acho que ficou perfeito. Então pronto, nós fizemos o nosso prato. Se eu der um Tab, olha o nosso prato aqui, pessoal. Então eu já posso colocar esse meu prato em cima da minha mesa. E agora nós vamos fazer o quê? Depois nós vamos posicionar todo o cenário corretamente. E agora eu vou novamente usar o Shift S para colocar o cursor no centro da nossa grid. E vou criar aqui, ó, primeiro vou dar um Tab, né, para voltar para o modo objeto. Vou alterar o nome do círculo para prato. E vou criar o que aqui, ó? Eu vou criar agora deixa eu achar aqui, um cilindro. Olha ali, que vai ser o nosso copo. Então, no caso desse cilindro, pessoal, vou apertar o Tab para entrar no modo de edição. Vocês estão vendo as faces do cilindro, né? E eu vou fazer o quê? Vou clicar na face de cima, vou dar um extrude S para alterar a escala dessa face. Vou diminuir um pouco a escala dessa face, ó. E vou fazer o quê? Vou empurrar essa face para baixo, ó. Se vocês repararem, ó, ele está fazendo o quê? Jogando a face lá para baixo. Que eu estou fazendo o fundo do meu copo. Só que aqui eu acabei passando mais. Pronto. Então tá aqui o nosso copo, pessoal. Olha ali. Então, isso é uma maneira de criarmos o nosso copo.
Outro jeito que eu poderia fazer aqui, ó, porque se vocês repararem, talvez conforme eu for abaixando essa face, o que vai acontecer? Essas faces aqui vão acabar colidindo com as faces desse lado. Então eu posso fazer o que? Dar um outro extrude e posicionar essa extrude aqui mais para baixo. Agora sim ficou perfeito, ó. Se eu quiser ver como ficou, em que posição que está essa face de dentro, o que eu posso fazer, ó? Eu posso clicar aqui, que ele deixa todo o objeto visível. Então, ó, como eu selecionei a face de dentro, se eu apertar o G e o Z, olha ali, ó, posso movimentar ela, que é a translação, ó, na posição que mais me agradar. Então, pronto. Vou voltar aqui para não ficar vendo o objeto transparente, ó. Já criamos o nosso copo. O que eu vou fazer agora com o meu copo aqui, pessoal? Que ele está maior, está praticamente uma lixeira. Vou apertar o S, alterar a escala dele, ó. Novamente, SZ. Eu quero um copo um pouco longo. S, diminuir o copo mais um pouquinho. Então, pronto. Fizemos aí, ó, criamos o nosso cenário. E agora eu vou fazer o quê? Vou montar esse cenário, pessoal. Tá? Vou colocá-lo no meio. Então, selecionei a cadeira, Shift S. Primeiro, vou Shift S. Vou mandar o cursor para o centro. E agora, com a cadeira selecionada, Shift S. Selection to cursor. Só para posicionar a cadeira aqui no centro, ó. Então, tá aqui a cadeira posicionada no centro. Vou arrastá-la para trás, no eixo Y. Vou selecionar a cadeira, Shift S. Select to cursor, fazer ela ir para o centro também, ó. Tá aqui no centro. Então, vou puxar a mesa um pouquinho para cima, tá? Vou fazer outra coisa aqui, ó. Também vou pegar o prato e posicioná-lo onde eu quero. Existe uma maneira de posicionar esses objetos? Sim. Só que também nós não vimos ainda no livro como fazer isso. Então, estou aguardando chegar justamente nessa parte. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Então, nós estamos utilizando apenas o que foi apresentado para nós no livro até o momento. Então, pronto, pessoal. Está aqui o nosso cenário. Um copo, uma mesa, uma cadeira. Utilizando apenas o Extrude, o Slide and Cut. Deixa eu ver se é Slide and Cut mesmo, ó. Cadê, ó? Tools, Loop Cut and Slide, perfeito. E o Subdivide. Então, ó, voltar aqui para o modo de edição. Fizemos a nossa mesa utilizando tudo que nós vimos, inclusive o posicionamento do cursor 3D. Então, agora é só salvar, File, Save. Eu já havia feito um exemplo, né? Mesa, cadeira, copo e prato 2. Como esse é o segundo. Pronto. Save Blender File. Já salvei. Se eu quiser ver essa cena renderizada, é só apertar F12. Então, tá aqui, ó, a cena renderizada, pessoal. Aí um detalhe. Não ficou legal. Como não ficou legal? Primeiro, eu não estou vendo todos os objetos. Então, eu posso fazer o que? Dar um ESC. Olha lá. Dar um ESC e fazer o que? Vou apertar o 0, pessoal. O 0 é a vista da câmera. E agora, com a vista da câmera, pessoal, eu posso fazer o que? Eu posso editar essa vista. Então, por exemplo, se eu apertar G e ZZ, primeiro, peraí, né? Antes de mais nada, o que faltou?
vou alterar a vista aqui novamente, ó. Ou nem preciso alterar a vista. Eu vou pegar aqui a minha câmera, ó. Vou selecionar a minha câmera aqui pelo nosso outliner e vou fazer o que, ó? G, ZZ. Vou afastar a câmera da cena, ó, para a câmera pegar todo o quadro. E tá aí. Se eu apertar F12 agora, consigo ver toda a minha cena renderizada. Como ficou escuro, pessoal? Por que ficou escuro? Um detalhe. Por conta do ponto de luz, ó. Então, se eu adicionar aqui, ó, por exemplo, esse é o Sol, né? Então, vamos colocar um outro Sol aqui. Eu posso posicioná-lo em outras áreas, ó. F12. Então, olha ali. Conforme eu coloco um ponto de iluminação, a renderização vai ser diferente, ó. Vou deletar esse Sol, apertando X. E vou colocar aqui, ó, iluminação em área. F12. Olha ali como ficou utilizando a iluminação em área. E aí vocês podem brincar colocando esses pontos em diversos locais da cena. Ok? E editando eles. Então aqui, ó, alterei F12, vamos ver como vai ficar. E tá aqui a nossa imagem renderizada, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dê um like, comente e compartilhe os nossos vídeos, pessoal. Eu coloquei um exemplo do arquivo, ou melhor, eu coloquei a imagem renderizada do arquivo no nosso grupo do Facebook. Se alguém for querer este exemplo, o arquivo do Blender, basta apenas deixar o comentário no vídeo que eu coloco no nosso grupo. Então, pessoal, obrigado, até mais e até o próximo vídeo.